Olá, me chamo Bruno e esse é um projeto da matéria de Mecânica do Sólido C da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre algumas falhas independentes do tempo. Falhas independentes do tempo são falhas que possuem igual probabilidade de ocorrer em qualquer momento da vida ou tempo de uso do equipamento. Nesse vídeo, falaremos um pouco sobre apenas 3 casos de falha. Existem casos que apenas o início de escoamento já é considerado uma falha. Por exemplo, eixos de alta velocidade precisam que o material opere dentro do regime elástico por completo, para ter certeza que terá baixas deformações recuperáveis e para manter o balanceamento em serviço. Outro exemplo são instrumentos de precisão. Um pequeno escoamento pode causar uma deformação geométrica permanente, diminuindo sua precisão. Dentro de escoamento, temos a classificação generalizada. Para essa falha, é mais realista considerar quando existe na seção crítica, ou seja, quando a condição em que a capacidade de suportar carga fica esgotada, também chamada de carga de colapso plástico. Outro exemplo é admitir um certo nível de deformação plástica no ponto solicitado. Isso é, se o cálculo de uma tensão máxima no ponto do material não é significativo, a falha é uma plastificação que acontece sobre um volume finito no material. Sendo assim, é considerado um material do tipo elastoplástico ideal, material sem encroamento. Vou falar um pouquinho agora sobre fragilização por hidrogênio. O que é fragilização por hidrogênio? Trata-se de um processo químico que afeta aços, soldas, e ele acontece por meio da diminuição da elasticidade e a grande resistência à tração, que é o que pode causar rompimento total do material. E é um problema muito comum em indústrias, oficinas, empresas, né? E o grande empecilho em resolvê-lo está no fato que nem todos entendem muito do assunto e acabam só por descobrir depois que o material rompeu. E como que acontece, né? Então, de forma natural, o hidrogênio é capaz de tornar o aço mais frágil, e isso acontece por conta da diminuição da elasticidade que ele causa. Então, quanto mais hidrogênio o material tem, mais é suscetível a desenvolver trincas, que também são conhecidas como flocos. Elas que são responsáveis por romper o objeto totalmente. E esse processo, né, ele pode acontecer em diversas formas. As mais comuns são em condições de trabalho, condições atmosféricas, quebras de lubrificantes. E em condições de trabalho, a gente tem a soldagem por arco. Em operações de moagem, em ambientes com muita umidade, também podem ser responsáveis pela fragilização por hidrogênio. E uma forma também muito comum também é a fragilização causada por tratamentos eletroquímicos, assim como limpezas por ácidos e a eletrodeposição em correntes. Então, é muito comum isso acontecer em fixadores e parafusos, porque normalmente esses objetos eles passam por um processo eletrolítico. E isso pode absorver hidrogênio naturalmente. Então, o problema é quando essa absorção acontece de forma demasiada, a resistência do parafuso ou de solda ela acaba ficando comprometida. E não existe uma forma de eliminar isso, mas é possível diminuir os danos no material. Então, como que a gente pode evitar essas rupturas no aço, né? A gente tem o processo de desidrogenação. Esse processo de desidrogenação é um processo químico. Para que o processo químico de eletrolítico seja neutralizado, né, é importante que os elementos, né, o material, eles sejam aquecidos em um forno com temperaturas acima de 200 graus. E isso tem que ser após já o processo eletrolítico, né? E então o calor faz com que o hidrogênio seja eliminado da superfície. E o ideal é que isso seja feito até 1 hora depois do revestimento eletrolítico. A gente tem o tratamento organometálico. Esses tratamentos são realizados para proteger os parafusos contra a corrosão e a fragilização por hidrogênio. Esse tratamento ele age de forma superficial, né, e sem decapagem ácida. Essa decapagem ácida é uma das principais fontes de corrosão. Os dois tratamentos são importantes para tentar evitar, né, que haja a fragilização por hidrogênio. Então, começando a minha parte aqui, prazer, sou o Marcos. Vou explicar o que é fratura por flambagem. Que nós temos que é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas. O que seria peças esbeltas? Seria peças em que sua área de seção transversal
ela é pequena em relação ao seu comprimento, quando submetidas a um esforço de compressão axial. A falha por flambagem ocorre quando temos a combinação crítica de rigidez da combinação de estrutura barra sistema de aplicação de carga, na qual os deslocamentos transversais passam a crescer de uma forma significativa, mesmo com a carga constante. Neste caso, o que acontece com a barra? A barra perde sua forma geométrica original, o que compromete a sua operação em serviço, ocorrendo a flambagem. A instabilidade que leva a falha por flambagem pode ocorrer de forma global, como no caso clássico de colunas, ou de forma local, quando a instabilidade fica restrita a uma deformação local nas paredes da peça do material. Aqui passando o slide, como podemos ver na imagem, com o aumento da tensão axial, que seria esse P, temos a flambagem no material. Isso ocorre pois a carga colocada na barra foi superior à carga crítica suportada. Com isso, o efeito da flambagem no material. Passando aqui adiante novamente, como é que podemos ver, né, uma forma de pôr no papel uma conta matemática? Então nós podemos calcular isso com a ajuda dessa forma, que calcula a carga crítica suportada pelo material. Então nós temos que o que? PCR, que é a carga crítica, π elevado ao quadrado vezes Z vezes I dividido por L ao quadrado. O nosso E é o módulo de elasticidade longitudinal, que seria o módulo de Young. Esse I é o menor momento de inércia da peça. O LF é o comprimento da flambagem da peça. Esse comprimento ele é tabelado com a ação de cada tipo de flambagem. Com isso podemos determinar a carga crítica. Passando aqui novamente. Nisso temos algumas considerações que nos ajudam a saber se o material falhará por flambagem ou não. Temos o equilíbrio estável, que é a pressão exercida na barra axialmente menor que a carga crítica. Nisso não ocorre a flambagem. Temos também o equilíbrio indiferente, que é P igual a PCR. Nesse caso não ocorre a flambagem também, mas a carga está muito próxima, entendeu? E nenhum engenheiro adota isso. Isso é só na teoria mesmo, tem leis para isso. E temos a última, que é o equilíbrio instável, que é onde ocorre a flambagem, que é P maior que PCR. Por normas, os engenheiros usam o fator de segurança no cálculo, que é praticamente, da onde que eu pesquisei, que é 2,5 no cálculo de carga crítica de módulo de Euler. Isso ajuda no impedimento da ocorrência de flambagem no material. Sim, existe mais cálculos em relação da parte da flambagem, tudo certo, porque não é só essa fórmula, assim. Tem tipos de materiais que entram já em outras matérias, que são ciências dos materiais, materiais de construção mecânica 1, 2, 3, mas por si só é isso, um resumo breve em relação a falha por flambagem. Ficou alguma dúvida? Aqui está nossos e-mails para contato. Obrigado pela atenção e até a próxima.